Dia 7 de agosto comemorou-se 17 anos da Lei Maria da Penha. Essa lei aí tão importante, esse assunto aí, né, que vem trazendo para a gente aí tão importante hoje aí para a nossa sociedade e também para as mulheres, né, que têm sofrido violência doméstica. Hoje a gente está aqui para discutir esse tema com o Dr. Samuel Naspolini, que vai falar um pouquinho, ele que é promotor de justiça aqui de Criciúma, vai estar falando um pouquinho sobre o assunto com a gente. Olá, Dr. Samuel, é um prazer poder estar aqui com o senhor e poder abordar esse assunto. Olá, Karine, obrigado pela oportunidade, uma satisfação estar aqui no Linha Verdade. Dr. Samuel, conta pra gente como que é o papel do promotor de justiça e qual a sua interação com a violência doméstica no seu dia a dia. Perfeito. Karine, a 12ª Promotoria de Criciúma, ela trabalha com exclusividade as questões de violência doméstica contra a mulher. A sua função principal é processar os agressores, mover as ações penais contra os agressores, mas ela desenvolve duas atividades paralelas muito importantes, né? Que tocam ao resgate dos direitos das vítimas, né? O encaminhamento social das vítimas que precisam desse apoio logo depois da agressão, e ações de conscientização da sociedade civil, em escolas, em instituições sociais, a respeito do fenômeno da violência doméstica e como preveni-lo, né? A gente trabalha as ações de prevenção na nossa promotoria como algo tão importante como a punição dos agressores. A Lei Maria da Penha, quando que ela pode ser aplicada? Um vizinho, quando agride a sua vizinha, por exemplo, a lei se encaixa? Quando que se encaixa a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela tem lugar no contexto da chamada violência doméstica, né? Quando as pessoas moram no mesmo local, ainda que não sejam parentes, quando as pessoas são parentes, ainda que não morem no mesmo local, ou nas relações de afeto em geral, presentes ou pretéritas, né? Então a Lei Maria da Penha se aplica, por exemplo, em casos de casamentos desfeitos, o ex-marido e a ex-mulher, o ex-namorado e a ex-namorada, mas em geral nós associamos a Lei Maria da Penha aos casais. Mas a Lei Maria da Penha se aplica também, por exemplo, à violência praticada dentro de casa, do filho contra a mãe ou do neto contra a avó. São situações bastante numerosas que chegam ao conhecimento da promotoria. E quando é inverso, a mulher que agride o homem, a Lei Maria da Penha, ela também se encaixa nesse caso? Essa é uma dúvida muito frequente, Karine. A Lei Maria da Penha não se aplica, mas não por isso este homem que foi vítima fica ao desabrigo, né? A gente tem sempre ponderado isso nas nossas reuniões. Todo crime punido quando um homem o pratica contra a mulher é punido também quando a mulher o pratica contra o homem. O Código Penal vale para todos. O que apenas as mulheres têm na Lei Maria da Penha é esse mecanismo da medida protetiva de urgência pelo qual ela pode obter de forma muito rápida no Poder Judiciário uma ordem de proteção que afaste o agressor de casa, por exemplo, ou que o proíba de se aproximar da vítima. O homem pode buscar medidas semelhantes sim, mas não com base na Lei Maria da Penha, com base no Código de Processo Penal. A gente sabe que teve bastante mudanças nas leis aí, desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Se eu não me engano, foram 25 atualizações. Conta pra gente um pouquinho sobre essas mudanças, os benefícios e o que ainda falta melhorar na Lei Maria da Penha. Perfeito, mudanças importantíssimas. Eu destacaria duas para você. A primeira, muito recente e que incorpora a lei um entendimento judicial, é a regra pela qual a medida protetiva ela independe do processo penal. Então é perfeitamente possível que, por exemplo, uma mãe que sofra com o filho dependente químico que faz ameaças contra ela dentro de casa, que ela solicite uma medida protetiva para que ele seja afastado do lar, mas ao mesmo tempo ela não deseja que ele seja processado. Isso é possível, né? Ele é afastado do lar, mas ele não responde a um processo criminal. Hoje isso é texto da Lei Maria da Penha. Uma outra modificação bastante importante lá de 2018 foi a criação do crime de descumprimento de medida protetiva. Porque desde a edição da Lei Maria da Penha em 2006
Até 2018, nós tínhamos a medida protetiva, mas quando ela era descumprida, havia um limbo, havia dúvidas a respeito de qual é o tipo de resposta que o sistema daria a este agressor que não obedeceu à medida. E hoje nós temos um crime autônomo, o descumprimento de medida protetiva, que é considerado um crime não contra a vítima, mas contra a justiça. Então, ainda, por exemplo, que a vítima resolva desistir de uma medida protetiva ou de uma investigação criminal por um crime de ameaça, por exemplo, se no decorrer da investigação este agressor descumpriu a medida protetiva, ele vai ser processado por ter desobedecido essa ordem. Então, mesmo que ela tire a denúncia que ela tenha feito contra ele, ele vai responder mesmo assim? Se ele descumpriu a medida protetiva, sim, porque a ideia é de que ele descumpriu um comando judicial e ofendeu, portanto, o sistema de justiça. Em relação a isso, a vontade da vítima, ela não é importante, né? Ela pode perfeitamente retirar a comunicação, a queixa, quando o fato, Karine, não envolve agressão física, né? Então, casos de ameaça, casos de perseguição, a vítima pode desistir, ela é chamada ao fórum para confirmar essa desistência em uma audiência com a juíza, com o promotor, com uma advogada. Mas quando o caso envolve agressão física, a investigação deve prosseguir mesmo contra a vontade dela, e o descumprimento de medida protetiva também, o sistema policial e judicial não depende da vontade da vítima para levar esse caso adiante contra o agressor. Então tá, muito obrigado, doutor Samuel, foi um prazer poder ter aqui, esclarecendo um pouquinho mais sobre a lei aí. Nos casos de denúncia, eu preciso fazer uma denúncia, como que eu faço para fazer uma denúncia? A denúncia pode ser feita no 190 da Polícia Militar para situações emergenciais, o 180, o Disque 180, um canal exclusivo para denúncias sobre violência doméstica, ou o Ministério Público pode ser procurado tanto pelo seu site quanto na Promotoria de Justiça. Obrigada, doutor Samuel, foi um prazer. Então é isso.